Bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos falar de linguagem matemática e linguagem natural no capítulo referente às preposições, matéria do 10º ano. Então, vamos considerar as preposições. A, o Matias come fruta. B, a Ana come peixe. C, a Isabel come carne. O objetivo é traduzir em linguagem matemática a seguinte preposição. O Matias come fruta e a Ana peixe. Então, aqui o que nós temos que identificar são as palavras, neste caso, esta aqui que tem o I. O I equivale à conjunção. Então, nós vamos ter, em linguagem matemática, temos I. Agora temos que colocar algo do lado esquerdo e do lado direito. Então, do lado esquerdo, o que nós temos é o Matias come fruta, ou seja, que corresponde ao A. E do lado direito temos a Ana e a Ana peixe, ou seja, e a Ana come peixe. Ou seja, é como se estivesse aqui a dizer que a Ana come peixe. Então, deste lado, iremos colocar o B. Então, ficará A e B. Em linguagem matemática, será a preposição. Um outro exemplo. O Matias come fruta ou a Isabel come carne? Desta vez, identificamos o OU e o OU corresponde a uma disjunção. Então, vamos ter o Matias come fruta, ou seja, A. O Matias come fruta é o A. A Isabel come carne, ou seja, C. A ou C. Ficaria assim em linguagem matemática. Uma outra preposição, a Ana não come peixe e a Isabel come carne. Então, identificamos o I, temos uma conjunção. Depois, à esquerda, é dito que a Ana não come peixe, ou seja, a Ana não come peixe. Este não aqui está a negar o que a Ana faz, ou seja, não B. Ou seja, a Ana come peixe é a preposição B, então como estamos a negar, iremos colocar então o símbolo da negação, não B, e a Isabel come carne, ou seja, corresponde ao C. Então ficaria não B e C. Nesta situação, se o Matias come fruta, então a Ana come peixe. Aqui não temos o I e o OU, temos o se, então. Então, o se e o então corresponde à implicação em linguagem matemática. Se o Matias come fruta, A, então a Ana come peixe, B. Significa que o A implica o B. Se o Matias come fruta, então a Ana come peixe. Uma outra preposição. Não é verdade que a Ana come carne e que a Isabel come carne e a Ana peixe. Não é verdade que. Não é verdade que introduzimos quando vamos negar tudo o que a seguir vem. Então vamos colocar a negação, abrimos parênteses e agora vamos colocar o que aparece a seguir. E se nós olharmos com atenção, vamos identificar aqui o I, ou seja, a conjunção. Então ficará a Isabel come carne, C, e a Ana come peixe, B. Então, não é verdade que negamos o quê? O que é que nós vamos negar? Vamos negar a conjunção, que é a Isabel come carne, C, e B, que é a Ana come peixe. Não é verdade que, voltamos a ter aqui uma negação. Vamos negar tudo o que a seguir vier. Vamos colocar aqui uns parênteses retos grandes. Então o que é que nós vamos negar? Se o Matias não come fruta, se, então. Ou seja, vamos ter que negar uma implicação. Então, se o Matias não come fruta, e agora aqui temos o Matias não come fruta, ainda temos aqui uma negação. Então, aparecerá não há. O Matias não come fruta. Estamos a negar o que o Matias faz, ou seja, a preposição há. Então, e agora, do lado direito da implicação, o que é que nós temos? A Ana e a Isabel comem peixe e carne, respectivamente. Quer dizer, a Ana come peixe e a Isabel come carne. Então, identificamos também aqui o
e temos aqui ainda uma conjunção, que será B, I, C. Então, recapitulando, temos não é verdade que, quer dizer que vamos negar tudo o que a seguir vier. Depois, começamos por ter aqui uma implicação, se então, e o antecedente será o Matias não come fruta, ou seja, não há, estamos a negar a preposição há, e depois temos uma conjunção, porque é a Ana que come peixe e a Isabel que come carne. Então, a Ana come peixe e a Isabel come carne. Então tem que aparecer aqui uma conjunção B e C. A Isabel não come carne quando a Ana come peixe. Bom, nesta preposição não aparece o se, o então, o i, o ou. Está a aparecer aqui um quando. Então, se nós formos ler com mais atenção, diz que a Ana não come peixe quando a Isabel não come carne quando a Ana come peixe. Isto é equivalente a dizer que se a Ana comer peixe, então a Isabel não come carne. Então, isto é equivalente a se a Ana come peixe, então a Isabel não come carne. E o que é que nós vamos ter aqui? Temos o se, então. Temos uma implicação. E o que é que nós vamos colocar? Ana come peixe. B. A Isabel não come carne. Vamos negar a preposição em que diz que a Isabel come carne. Não C. Então, deverá aqui, temos que reter que o quando pode ser traduzido para um se então, uma implicação. Está bem? Trocando aqui a ordem. No quadro seguinte que vamos apresentar, vamos poder ver então que palavras é que nós tínhamos que identificar e o que é que corresponde em linguagem matemática.